Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí que está inscrito e que acompanha o canal do delegado Rodrigo Ferro. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a Lei 13.827 de 13 de maio de 2019. Lei essa que acrescentou dois dispositivos importantíssimos à Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, tá? Essa lei 13.827, ela está gerando algum alvoroço aí principalmente aí para quem estuda e para quem pretende ser delegado e para quem já é delegado de polícia. Muitas pessoas já andam falando assim de forma a não detalhar muito que o delegado de polícia pode aplicar medida protetiva e tal. Então a gente justamente veio aqui para falar um pouquinho, para comentar um pouquinho essa lei. Então vamos lá. A lei 13.827, ela acrescentou dois dispositivos importantíssimos à Lei 11.340, como eu havia falado anteriormente. Ela acrescentou o artigo 12C, que é composto de 3 incisos e 2 parágrafos, e acrescentou o artigo 38A, que é composto do seu caput e do parágrafo único, de um parágrafo único. Então, essa Lei 13.827, ela inseriu esses dispositivos na Lei 11.340, beleza? E aí o primeiro questionamento, antes de a gente fazer a leitura da lei, eu quero questionar se o delegado de polícia pode aplicar medida protetiva após a vigência da Lei 13.827 de 2019. E aí? É possível dizer que o delegado de polícia pode aplicar medida protetiva? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação, principalmente se você for questionado em uma prova, principalmente se for uma prova objetiva, beleza? Por quê? Porque na verdade não é todo e qualquer delegado que vai poder aplicar medida protetiva e também não é toda medida protetiva que poderá ser aplicada pelo delegado de polícia quando tiver essa atribuição, beleza? A lei ela foi muito específica nas possibilidades em que o delegado de polícia poderá aplicar uma medida protetiva, especificamente falando, beleza? Então, pessoal, quem são os delegados que podem aplicar medida protetiva? Quem são os delegados que podem aplicar medida protetiva? São os delegados que atuam em cidades onde não é sede de comarca. Então, as cidades onde não é sede, a cidade onde não é sede de comarca, o delegado de polícia poderá aplicar a medida protetiva, beleza? Agora eu te pergunto, outro questionamento, é toda e qualquer medida protetiva que o delegado de polícia que atua em cidade que não é sede de comarca poderá aplicar? Não, não é toda medida protetiva. É uma medida específica, que é a de afastamento do lar. Então, os delegados que terão atribuição de aplicar a medida protetiva de afastamento do lar são os delegados que atuam em cidades que não são sedes de comarca, tá bom? Então, esse é o ponto principal que a gente tem que gravar, que é isso aí justamente o que vai ser questionado numa futura prova, beleza? Vamos ler aqui o artigo 12C para que você entenda o que a gente está falando e a gente também agora vai trazer alguns outros detalhes. Vamos lá. Artigo 12C da Lei 11.340 de 2006, nacionalmente conhecido como Lei Maria da Penha. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar ou do domicílio do lar. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, ou seja, pelo juiz. O inciso 1 diz que o juiz pode afastar o agressor do lar. Até aí nenhuma novidade. As novidades começam a partir de agora. Por quê? Porque não é só o delegado que vai poder aplicar não, tá? Então vamos lá. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, guarda essa informação. O delegado de polícia poderá aplicar medida protetiva de afastamento do lar quando o município não for sede de comarca, beleza? E o inciso 3 diz o seguinte: pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então vejam que para o policial ele tem que acumular ainda duas situações. O município não pode ser sede de comarca e não tem que ter delegado
disponível ali no momento da denúncia, certo? Então essa situação. Aí o dispositivo fala em policial. Quem é esse policial? É todo e qualquer policial que tomou ciência da situação. Pode ser policial civil ou pode ser policial militar, tá, pessoal? Isso não é uma restrição, a lei ela não faz essa restrição somente a policiais civis, não. Aplica tanto ao policial civil quanto ao policial militar. Só que ele tem que verificar se aquele município é sede de comarca. Se não for sede de comarca, ele pode aplicar e ele ainda tem que ele ainda tem que verificar se não tem delegado disponível no momento da denúncia, beleza? Então, são essas as situações em que a lei tentou, na verdade, melhorar o atendimento aí das mulheres vítimas de violência doméstica. Só que eu tenho uma crítica grande a fazer, porque é o seguinte, na verdade, na prática não vai alterar muita coisa. Por exemplo, eu trabalho no município de aproximadamente 61 mil habitantes, ou pouco mais de 61 mil habitantes. E aqui é sede de comarca. E por aqui ser sede de comarca, acaba que, de acordo com a lei, eu não tenho atribuição de aplicar essa medida protetiva de afastamento do lar. Tranquilo. Só que olha a situação que pode acontecer na prática. Imagine que uma pessoa é conduzida à delegacia por ter ameaçado a sua esposa. Ameaçou sua esposa, sua companheira, sua ex-companheira. Beleza, foi levado na delegacia porque ele foi preso em flagrante. Então, levaram para a delegacia, eu vou lavrar o auto de prisão em flagrante. Só que o crime de ameaça, ele é um crime afiançável e eu vou arbitrar a fiança. Vou lavrar o auto de prisão em flagrante, vou arbitrar a fiança, o camarada lá, o agressor, vai pagar a fiança e vai ser liberado. Beleza. Em tese, pelo fato de eu não poder aplicar naquela situação que é de risco iminente a preservação da vida e da integridade física da mulher, eu não vou poder aplicar a medida protetiva e, em tese, ele pode até voltar para casa, entendeu? Então, se a lei ela visou proteger realmente, ela visou garantir a segurança das mulheres, eu acredito que ela falhou um pouquinho na sua redação, mas já é um avanço, né? Já é um avanço e com certeza a Lei Maria da Penha, ela ano a ano, ela é melhorada, ela é aperfeiçoada. Então eu acredito que o legislador daqui uns dias ele vai observar essa falha e ele vai consertar, que é para o delegado de polícia ter uma maior flexibilidade quando da aplicação da medida protetiva. Então ele poderia aplicar essa medida protetiva nessa situação específica que eu te dei e comunicar a situação junto com o flagrante. Então o juiz, quando analisasse ali a situação, ele verificaria se era o caso de alterar, cassar o afastamento, se era o caso de afirmar que realmente era para ser mantido o afastamento ou até aplicar outra medida protetiva. Então isso aí com certeza no futuro vai ser aprimorado. De acordo com a lei também, quando a medida protetiva for aplicada, quando a medida protetiva de afastamento do lar for aplicada pelo delegado de polícia e pelo policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas, tá? Aí ele vai ouvir o Ministério Público, vai dar ciência do Ministério Público e vai decidir se ele mantém aquele afastamento, se ele revoga ou se ele aplica outra medida protetiva. Tranquilo? Outro ponto importante, outra inovação importante trazida pela Lei 13.827, que acrescentou a Lei Maria da Penha, que acrescentou o dispositivo, que acrescentou o artigo 38A à Lei Maria da Penha, é o seguinte: agora vão criar um Banco Nacional um Banco Nacional de Medidas Protetivas. Então, isso vai facilitar também o trabalho da polícia, porque hoje em dia, o que acontece? Existe um crime na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, e muitas vezes a gente tem assim uma certa dificuldade de saber se realmente aquela medida protetiva já foi deferida, se já não foi deferida, e então a gente fica meio naquela correria. Então agora vai ficar muito fácil, assim como tem o Banco Nacional de mandados de prisão, vai existir esse Banco Nacional de Medidas Protetivas. Então a gente vai acessar o Banco Nacional de Medidas Protetivas, vai ver se realmente aquela mulher ela já tem uma medida protetiva deferida em seu favor, e ali, dependendo da situação, a gente já vai poder lavrar o auto de prisão em flagrante ou mesmo instaurar um inquérito para apurar a situação do descumprimento da medida protetiva. Sem falar, né, que essa informação de quantas mulheres, né, estão agraciadas aí com
com medidas protetivas, né? Por ter esse banco de dados, você vai ter um número. Então esse número ele também vai ser utilizado para futuras políticas públicas relacionadas à aplicação, né, de políticas públicas em favor das mulheres. Então acredito que será muito importante também a criação e a efetivação, na verdade, né, a lei já criou, agora vamos esperar a efetivação desse banco de dados de medidas protetivas. Então, pessoal, muito cuidado aí com essa lei 13.827, muito cuidado com as informações veiculadas. Dê uma lidinha na lei, a lei ela é pequena, tá? Tá aqui, ó. Não é uma lei muito grande. Então, você dê uma lida, dê uma olhada e veja realmente as situações em que, principalmente nós aqui que atuamos na área, que pretendemos, vocês que pretendem futuramente ser delegado de polícia, né, para que numa eventual prova de concurso não seja surpreendido, tá bom? Então fiquem com Deus e até uma próxima, pessoal.